quando eu soube que o Eduardo Campos morreu, a primeira coisa que eu me perguntei era como seria nomeado o futuro presidente, o futuro candidato a presidente pelo partido. Como se daria essa escolha, se era possível, enfim. Foi o meu primeiro questionamento. Tá. Bom, isso aí é uma coisa relativamente simples, quer dizer, pela lei são os próprios partidos da coligação. Como já há uma coligação instituída legalmente, aprovada pelo TSE, né, chancelada por ele, então esta coligação tem que se reunir e, por maioria dos seus membros, decidir quem é o candidato. Então não é o partido sozinho que decide, são também os outros também têm voz. Né? Então agora o partido precisa se definir, já se definiu pela Marina, então a partir da definição de que é a Marina, e também os outros partidos já externaram a posição até antes do PSB, então parece que por esse lado, digamos, mais formal, não vai haver nenhum problema. E agora a Marina? A Marina é uma candidata mais forte, que vai concorrer mais diretamente à presidência do que o Eduardo Campos, ou não tem muita diferença entre os dois em questão de eleitorado? Olha, provavelmente tem uma diferença grande, e por várias razões assim escalonadas, digamos assim. Veja bem, desde o início da campanha, nessa disputa, existem duas grandes sombras, uma que é o Lula e outra que é a Marina. Por quê? Porque eram duas alternativas que não foram chanceladas, que não viraram candidato. Isso obrigou o eleitor, empurrou o eleitor a ter que fazer a escolha de uma alternativa. Porque o eleitor estava preparado para votar em Lula, é o que ele queria fazer, uma parte dele, e votar em Marina. Os dois foram superados por duas candidaturas com menos apelo. No caso do Lula, pela própria Dilma, e no caso da Marina, pelo Eduardo Campos. O desaparecimento trágico do Eduardo Campos bota em cena uma emoção tremenda, e essa emoção, então, preside esse processo agora de, digamos, transferência de candidatura, não transferência de votos, né? Uma certa transferência, talvez, de esperanças, né? Mas a alternativa Marina, como ela já vinha desde antes da escolha do próprio Eduardo, ela se impõe para o eleitor de uma maneira muito curiosa, na minha opinião, porque ela passa a ser mais do que uma alternativa. A Marina passa a ser a presentificação, a encarnação da própria noção de terceira via. Porque o Lula é uma alternativa, mas é uma alternativa dentro do jogo PT versus PSDB. O que o Eduardo e a Marina tentavam é construir uma terceira via, que ainda não era uma perspectiva para o conjunto ou para a maioria dos eleitores. Os eleitores queriam alternativas, mas uma terceira via não estava claro. Eu acho que a queda do avião, a morte trágica do Eduardo, trouxe para o eleitor um sentimento de urgência emocional por uma decisão. Então, na medida em que a mídia, inclusive, tem uma cobertura assim, gente chorando e gráficos de croquis explicando a queda do avião, o hemisfério emocional e racional das pessoas reunido. Isso provocou uma fusão em poucos dias que inaugurou o horário eleitoral antes dele ser oficialmente inaugurado. Ou seja, trouxe para a campanha algo que não estava presente, que é o quê? A conversa. As pessoas interessadas, falando de um lado para o outro. Esse conjunto de coisas favorece, na minha opinião, enormemente a candidatura da Marina. Acho que ela surge como a encarnação de uma possível terceira via, e acho então, para responder finalmente a tua pergunta de maneira bem assim simples e clara, a Marina, eu acho que é uma candidata fortíssima, bem mais forte do que o Campos era, graças ao Campos. E a comoção das pessoas pode ajudar ela também a ter uma candidatura mais forte, né? As pessoas envolvidas com a política, não só com a política, mas com a queda do avião, toda essa relação que as pessoas estão criando com a política por causa da tragédia, cresce a oportunidade da Marina ser eleita. Perfeito, veja bem o que você disse.
não é só a comoção, né? Você falou em comoção, mas depois você meio que consertou e completou melhor, quer dizer. E todas essas relações que as pessoas estão estabelecendo com a política, é isso mesmo, porque na base da emoção tem um elemento de racionalidade muito forte, que foi antecipado, porque em geral as pessoas só começam a ajuizar o voto racionalmente em setembro. A tragédia fez as pessoas anteciparem isso porque ela imbricou, ela combinou elementos emocionais e racionais de maneira muito clara.